Olá, pessoal! Começando aqui mais um episódio do podcast A Liga Digital. Eu sou a Priscila Viana, sou Head de Marketing na Botoclinic. Tenho muitos anos aí de digital, de e-commerce, de marketing e tô com um super parceiro aqui também pra gente apresentar esse podcast, que é o Pedro. Obrigado, Pri. É um prazer estar de novo. A gente criou esse negócio tão legal que eu acho que tá ficando um projeto... Eu tô conseguindo tirar do papel esse projeto que vinha aí engatinhando, e acho que agora a gente está trazendo bons nomes, grandes convidados. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, junto com a Pri, com os nossos convidados. Sou o Pedro, também tenho 20 anos aí de mercado digital, focado no varejo. E hoje, além de advisor de algumas startups, também trago algumas empresas aí que estão de fora, vindo internacionais, vindo para o Brasil, ajudando na expansão. Tô com um parceiro de peso aqui, né? E como a gente prometeu, a gente vai trazer muitos convidados aqui de peso. E a gente tá com uma aqui super especial, que ela é professora, pesquisadora, tem uma carreira executiva aí também, uma trajetória incrível para compartilhar com a gente. E hoje ela tá especializada aí num tema que eu acho que todo mundo vai se interessar. Bacana. Né? Super. Vamos apresentar ela? Vamos lá? Temos uma grande convidada, Emília Dorazio Veloso. Como a Pri já falou, tem várias características, mas eu acho que nada melhor do que ela se apresentar e falar um pouquinho pra gente dessa história, não só de carreira, mas da questão da felicidade, do mercado de trabalho. Obrigado. Obrigada, muito prazer. Prazer é meu. Gente, né? Eu falei, gente, na hora que eu li, eu não te conhecia, né? Também não. E aí quando eu li, assim, sobre você, eu falei, gente, especialista em ciência da felicidade, o que é isso, assim, né? Eu falei, nossa, vai ser demais esse bate-papo nosso. Vamos aprender muito. Prazer aqui, viu? Prazer é meu. Muito obrigada, assim, acho que eu tô nessa missão de falar desse tema, porque a gente está vivendo um período muito complicado de saúde mental, de bem-estar. Então é muito bom poder estar aqui e falar um pouco sobre esse tema. Só me apresentando rapidinho. Tenho aí 30 anos de carreira no mundo executivo, trabalhei em empresa nacional, multinacional, varejo, indústria, sempre na área de trade, de marketing, um pouco de área comercial também. Liderei muita gente na minha equipe, já tive equipe de mais de 4.000 pessoas. E aí, quando eu decidi, eu vou contar um pouquinho mais dessa história para vocês, né, que eu decidi sair do mundo corporativo, eu resolvi focar aí na parte de desenvolvimento de pessoas, e aí é onde entra a ciência da felicidade na história. E uma coisa que é bacana, né? Eu sempre costumo falar nas minhas palestras e as pessoas até olham para mim assim meio o que esse cara tá falando? A gente tá falando muito de tecnologia, grandes commodities, né? Só que a gente tem que lembrar que a tecnologia, ela é um elo para falar com duas pessoas, né? Seja uma marca que vira uma persona com uma outra pessoa, que é o cliente. E tem tudo a ver com o que você falou agora. Você está falando de pessoas. Sensacional isso. E aí até falando de tecnologia, a tecnologia tá vindo, né, automatizando muita coisa, trazendo um monte de facilidade e produtividade. E no final vai sobrar gente cuidando de gente. Então se a gente não souber cuidar de pessoas, a gente vai ter um grande problema dentro das empresas. E foi essa sua visão, assim, porque você veio de carreira executiva. E aí como que foi essa virada para se especializar e ser uma referência hoje nesse tema, assim? A virada foi que, assim, trabalhei em empresas muito bacanas, né? Então, Disney, Amazon, ReHap, e em cargos de diretoria, C-level, mas eu estava muito infeliz. E ali eu comecei o meu questionamento. Poxa, eu tenho o que todo mundo acha que é bacana, que é sucesso, mas eu não estou feliz. E aí foi onde eu comecei essa busca para entender o que era felicidade no trabalho, por que eu não estava feliz. E eu continuei assim por mais alguns anos, né? Chegava em casa chorando, meu filho tá aqui, ele é prova disso. Falava, tem alguma coisa errada. E aí no finalzinho eu adoeci muito. E aí foi quando eu falei assim, tenho que mudar. Você chegou a ter burnout? Cheguei, mas isso há 21 anos atrás, nem falava que era burnout. Era um ser estranho, né? Eu não falo dessa forma. Não, isso foi uma coisa. Era um estresse. E era isso. E aí foi quando eu decidi, falei, preciso mudar minha carreira, preciso mudar minha vida, porque tem alguma coisa que não está errada. E nesse processo, né, fazem 3 anos que eu saí do mundo corporativo, eu fui vendo o quanto eu acabei me distanciando de quem eu era como pessoa, da minha essência, dos meus valores, e isso acabou levando a esse adoecimento, a essa falta de realização.
Né? Então, acho que o processo que desencadeou foi isso, e nesse caminho eu fui fazer o meu mestrado em gestão de pessoas, fiz a especialização em ciência da felicidade com o professor Tal Ben-Shahar, que é o maior especialista do tema hoje no mundo, professor de Harvard, e acabei cruzando um pouco a ciência da felicidade com o meu mestrado, fiz uma tese falando o que é um trabalho significativo. Então foi o meu tema de pesquisa, e aí eu me aprofundei para encontrar quais são esses pilares e entender mais por que eu não era tão feliz. Hoje eu tenho muito mais clareza, né, o que faltou nesse processo, o que escapou ao longo desse processo, e é isso que eu estou hoje trabalhando, tentando levar um pouco esse tema diante do que a gente está vivendo, né, que é um mundo muito adoecido. Se a gente olhar os números no Brasil, o ano passado foram quase 500 mil pessoas afastadas por transtorno mental, um aumento de quase 70% em relação a 23. Isso diz muito de que tem algo muito errado. Sim, o modelo está errado. A do número, né? Então acho que é demais. Temos que parar e olhar o que está errado, o que a gente precisa ajustar. E a ciência da felicidade vem para ajudar a gente a entender isso. Eu acho que você falou uma coisa que a gente até estava conversando aqui nos bastidores um pouquinho, que eu hoje não sabia dessa teoria toda, que eu acho que faz um paralelo com o que eu vivo hoje. Eu abro mão de algumas coisas porque eu quero fazer o meu esporte, eu quero fazer as minhas coisas, quero visitar meus sobrinhos, quero estar junto da minha família, e muitas vezes isso o mercado não entende, né? A pressão do mercado não deixa entender. Como é que a gente, falando dessa profundidade toda desse tema de felicidade, de ser humano, né? Porque no fundo a gente está falando de humano com humano. Como é que a gente consegue equilibrar isso? Eu acho que, não sei se tem, talvez não tenha uma receita de bolo, né? Mas como é que a gente consegue equilibrar essa jornada, pressão, com essa coisa do temos que equilibrar a nossa saúde? Porque eu acho que tem muita coisa da gente mesmo, né? Que Sim. às vezes a gente entra num looping que a gente se cobra dessa forma. Sim. Ou então as pessoas estão dentro de contextos de empresa que cobram isso. Então a gente vê, se a pessoa faz esporte e tal, ou ela acorda um pouco mais cedo, nem é bem vista. Ou então no final de semana tem que trabalhar. Ou a pessoa fala, eu tenho que ir embora agora porque eu tenho, sei lá, um momento com os meus filhos, ou eu vou fazer um esporte, ou fazer outra atividade. Ai, tipo, ela devia estar aqui trabalhando mais. Né? Então tem muito essa cultura em muitas empresas também, né? Na maioria. Vem da gente e vem às vezes do ambiente que a gente está. Aí, então acho que tem várias. Então vamos lá. Eu só queria complementar. Legal, né? Porque às vezes não depende só da gente. Não, de jeito nenhum. Às vezes você tá num contexto, como que você faz isso? Eu acho que curiosa, que ela é especialista. Então vamos lá, acho que a primeira coisa. Aproveitar, né? Vamos aproveitar. Tem uma palavra que a gente fala que é a normose, que é a gente normalizar o que está errado. Então a gente precisa primeiro ter consciência do que está errado para que a gente possa mudar o que não está funcionando. O que a ciência da felicidade fala? Primeiro que assim, felicidade é algo muito subjetivo. O que me faz feliz não é o que te faz feliz. E a sua pergunta, como buscar equilíbrio? É muito individual. O que vai me trazer equilíbrio não vai trazer para você. E a gente precisa também desmistificar um pouco que equilíbrio é 50-50. Não existe isso. É o que faz sentido naquele momento da sua vida. Então, quando eu não tinha filhos, trabalho, para mim, era o meu maior foco, e o equilíbrio não era 50-50, era, sei lá, 80 trabalho, 20 vida pessoal. Depois que meus filhos nasceram, esse equilíbrio mudou. E isso vai mudar ao longo da vida conforme as nossas prioridades. Então, a gente precisa ter muita clareza das nossas prioridades e achar aquele equilíbrio que faz sentido pra gente. E aí o que a ciência da felicidade fala é o seguinte, que a gente tem 5 pilares para a gente encontrar esse bem-estar, ter essa vida realizada, essa vida plena. O primeiro é espiritual, que a gente tem, e aqui não é religião, a religião é um caminho de encontrar a espiritualidade, mas a gente ter sentido na vida, a gente ter propósito, a gente acordar de manhã e saber por que eu estou acordando, porque senão a gente vai ficar deitado e não vai fazer nada. Que é algo maior do que isso. Maior do que isso, é algo muito maior, né? E de novo, é muito individual e cada um eu posso encontrar sentido no trabalho, na família, nos amigos, na natureza, é muito individual isso. O segundo pilar é o físico. A gente precisa ter esse bem-estar físico. E aí, uma conexão não só do físico, mas da mente. Porque muito que acontece aqui, se a gente não cuidar, reverbera aqui. Né? Total, tá completamente interconectado. Adoece. Tudo acontece, né? Adoece. Então, a gente cuidar do nosso bem-estar físico, ele é primordial para a nossa felicidade. O terceiro pilar é o intelectual,
que é a gente trabalhar o nosso intelecto, lendo coisas profundas, refletir, fazer o que a gente está falando aqui, conversando. Não é só olhar TikTok, não é olhar... É legal, é ótimo, mas não é isso que vai fazer a gente ficar bem intelectualmente. Não vai despertar nossa curiosidade e ter esse espaço para a gente refletir, pensar e tudo mais. O terceiro é relacionamento, que é o pilar mais importante para o nosso bem-estar e felicidade. Depois a gente pode falar um pouquinho disso. Então é muito importante a qualidade das nossas relações, não a quantidade. E, por fim, o emocional, que é a gente ser humano. Eu gosto de falar isso porque a gente pensa que felicidade é a gente estar sempre bem. Não. Ser humano é a gente saber viver as emoções positivas e negativas. Mas quando a gente estiver na negativa, a gente conseguir ter consciência, fazer essa gestão e voltar para ficar bem mais rápido, né? Então, ser humano é isso, é a gente ter momentos bons e ruins, não tem essa coisa de estar sempre feliz, não existe. Máquina, né? Não é tá sempre linear. Não existe. É difícil. Não existe. E a natureza já é assim, né? Já é cíclica e tem a... Exatamente. Né? Da mesma forma que tem o sol, tem a chuva, eu acho que é meio natural isso, né? A gente querer ir de encontro a isso é muito... A gente busca... É nosso. É natural isso. E esses 5 pontos que você falou, todos eles têm ligação um com o outro, né? Não é nenhum Total. independente, né? Total. Se eu sou bom nisso, nesses 4 aqui, beleza, eu equilibro. Não. Você tem que estar... E, de novo, o que faz mais sentido? Hoje na minha vida, talvez eu tenha mais tempo para esporte. E eu tenho um tempo importante. Talvez você não tenha tanto, mas 15 minutos subindo a escada já é alguma coisa. Importante é que, assim, a gente precisa de todos eles de forma integrada pra gente estar bem e ser um ser humano completo. Então não é um ponto só, não. Integração do que eu achei interessante isso que ela falou, né? Que às vezes tem um desequilíbrio ali e tá tudo bem, tá, né? Tudo bem. Depende da fase da sua vida, né? Exatamente. Não existe 20, não é isso. Né? Então, e aí, para isso, a gente precisa de muito autoconhecimento. Né? A gente conseguir saber quem eu sou, o que faz sentido para mim, o que importa para mim. E se a gente não tiver isso, é muito difícil conseguir encontrar esse bem-estar, essa realização. Porque aí o que acontece? A gente vive a vida dos outros, o que os outros acham que é importante, e aí a gente perde nossa autenticidade e a gente vai adoecer. Acho que é o grande desafio, né? Essa questão do autoconhecimento. Super. Isso aí eu me vejo muito nisso que você está falando, porque talvez tenha sido um grande está sendo ainda um dos grandes trabalhos da minha vida atualmente, é me autoconhecer para entender outras coisas. Trabalho, e isso tudo. É vivo, né? Porque a gente nunca é a mesma pessoa sempre, né? A gente vai mudando, Total. A gente vai se transformando, então a gente tem que continuar nesse autoconhecimento, né? E a gente vê várias empresas aí tentando implementar programas de bem-estar, mas cometendo muitos erros. Muitos. E aí, o que você tem visto aí de erros e como que seriam esses acertos aí do seu ponto de vista? Eu acho que assim, primeiro a gente precisa entender o porquê estamos implementando o programa. Porque a gente olha no sintoma e acha que um programa para resolver o sintoma vai trazer esse bem-estar e não é. O que eu quero dizer com isso? Poxa, a equipe está desmotivada, dá um treinamento. Mas por que ela está desmotivada? Qual que é a causa daquela desmotivação? Gente, às vezes é a liderança, está sobrecarregado, a empresa não tem processo, não tem estrutura. Então, a gente precisa tomar cuidado com esses programas de benefícios, que são ótimos, desde que sejam coerentes com a cultura da empresa, que tenham um objetivo claro para atender uma demanda da organização. Né? E, por exemplo, a gente vê, eu acho que é um benefício espetacular, benefícios de uso de academia. Né? Mas aí o que acontece? A empresa dá o benefício. Aí a pessoa mora a 2 horas do trabalho. Então ela acorda às 5 da manhã. Aí sai de casa às 6, chega às 8, trabalha até às 7, 8 da noite, 2 horas para chegar em casa. Como é que vai usar o benefício? Que horas que vai para academia? Né? Então a gente precisa entender se a gente está dando o contexto ali que permita as pessoas usarem os benefícios. Então eu acho que o maior erro é a gente colocar, criar benefícios com visão de curto prazo, pontual, que não está alinhado com o que a organização precisa. E segundo, é dar benefício que as pessoas não conseguem usar. Aí você fala, poxa, mas eu tenho um monte de benefícios, as pessoas não estão melhorando. Elas não têm condições de usar. Às vezes tem uma academia perto, mas aí o chefe não deixa sair na hora do almoço para usar. Então, assim, a gente precisa trabalhar a mentalidade, de criar a mentalidade de bem-estar dentro da organização. Porque senão não adianta ter o benefício que for, o dinheiro que for, que não vai ser efetivo. E eu vejo que isso talvez seja um dos maiores desafios que a gente tem. E a gente como liderança dentro das empresas, né? Total. Porque como que você deixa seu time motivado, alta performance, sendo que a empresa não dá essa base? E aí fica o líder ali tentando fazer do jeito dele. E aí eu vou voltar no ponto que você trouxe, né, dessa questão de produtividade e não sei o quê. A gente vem de uma geração, e aí a minha dos 50 anos,
que o trabalho sempre foi uma fonte de identidade. A gente era onde a gente trabalhava. A gente era aquilo. O nosso sobrenome dizia quem a gente era. E a gente está vem uma geração maravilhosa, com outra cabeça, com outro olhar com a relação com o trabalho. Se o trabalho é mais uma coisa na vida, não é a vida como foi pra gente. E aí, essa relação muda e a gente vai precisar se adaptar a isso. Então, assim, sempre foi desse jeito, trabalhar que nem louco, em excesso de não se cuidar, porque era o que a gente sabia. Só que a ciência da felicidade, um monte de estudo e pesquisa mostra que quando a gente consegue colocar esses 5 pilares, a gente traz ainda mais alta performance, mais produtividade para as pessoas. Então, assim, é um momento que a gente está de transição e que eu acho que essa nova geração vai ajudar muito a gente a mudar o modelo que a gente sempre teve do que é alta performance. O que é alta performance? Como é que eu consigo um resultado excepcional? Quando eu tenho uma entrega excepcional. Como é que eu faço uma entrega excepcional? Quando eu tô bem. Quando eu tô ali no meu melhor, né, modelo ali, seja de saúde, seja de exercendo o meu talento, colocando ali o meu potencial. Se eu não tiver esse ser humano no seu potencial, vai ser muito difícil conseguir ter alta performance. Então a gente precisa olhar para essas pessoas desse jeito e promover e permitir que elas consigam ter um espaço para ser a melhor versão delas, né? E dentro, é legal isso, porque eu acho que é uma das coisas que a nova geração está trazendo para o mercado, né? É óbvio, conhecimento, algumas outras características, mas uma delas eu acho que é isso, porque antigamente, como você falou, e eu me encaixo exatamente nesse período dos 50, é isso, a gente ficava, porque queria ficar 10 anos numa empresa, construir um nome, fazer uma reputação, e hoje em dia não, hoje em dia a gente olha de uma forma diferente porque a gente começa a ver essas pessoas, essas novas gerações que se importam com outras coisas. Como é que a gente trabalha, como é que a gente convive junto, muito né? mais propósito, Porque é isso, muito mais, né? Antes a gente queria trabalhar muito, queria ser o nosso chefe, né? Isso. Eu quero ser gerente, quero ser diretor, quero ser CEO. O cargo importava, né? Você importante. tinha o cargo que você quer o seu CEO, quer o seu não sei o quê. E hoje em dia, Hoje não. a visão é diferente. Hoje eu vejo eles falando que eles não querem ser. Total. Não querem, E exato. eu via isso, eles estavam Exato. comentando sobre isso, e eu comecei a ver isso nas empresas que eu trabalhava. As pessoas falarem, e antes isso Eu era não quero fator liderar. pra motivar. Você falava assim, pô, faça trabalho legal e tal, que você vai crescer na empresa, você Não vai quero. galgar tal cargo. Aí a pessoa fala, mas eu não quero isso. Cara, Então, é que eu acho que é onde a gente entra. Por que não quer? Qual que é a causa desse não quero? Por que saiu recentemente esse meme, ninguém quer ser CLT? O que o modelo está errado para as pessoas terem essa aversão a ser CLT? Então, assim, o problema não são elas, eu acho que a gente tem que parar e olhar. E aí o ponto que você trouxe estamos hoje dentro das organizações com 5 gerações trabalhando. sim. Que vêm de modelos em educação em momentos completamente diferentes de vida. A gente veio de uma formação que era escolher uma empresa e ficar lá o resto da vida e se aposentar lá. Vieram outras gerações e uma geração agora que tem uma relação diferente, que não quer e que fala de propósito. E eles estão certos no que eles estão falando, eu não estou dizendo que esse é o único motivo para ficar, mas é uma geração que quer sentido no que está fazendo, que precisa ter um significado aquilo. E às vezes não é que ela não vê sentido, é porque a liderança não está deixando claro ali qual o sentido daquele trabalho, por que aquele trabalho é importante, qual o impacto daquele trabalho. Então eu acho que o ponto que a gente precisa olhar aqui é como é que a gente se torna mais flexível e se adapta a esse momento de 5 gerações. Não adianta a minha geração falar é assim que foi assim e é assim que tem que ser, porque a gente não vai ter gente trabalhando na empresa e é o problema que a gente está vivendo hoje em vários setores de falta de mão de obra. Perfeito. Porque ninguém quer esse modelo super rígido, que não tem flexibilidade, que é olhar trabalho até se matar. Pra quê? Eu acho que aí a pandemia teve um grande papel nisso, de fazer a gente repensar a nossa conexão com a vida e sentir que a morte está perto, não está tão longe como a gente imagina, e dar valor para coisas que a gente antes não olhava, né? Ressignificou algumas coisas Total. que talvez ninguém... E acho que vai muito de encontro. E a gente não está falando só de Brasil, né? A gente fala do mundo inteiro. Eu tive há pouco tempo agora nos Estados Unidos e você vê exatamente as pessoas não querendo ir para determinados lugares porque eles não querem ficar se matando, trabalhando milhões de horas, sendo cobrados e não tendo tempo para viver. A gente não vive, e é isso. De Brasil, né? Isso que é legal. Eles estão dando muito mais valor à vida, fazendo a gente voltar a olhar o que é viver, o que importa na vida,
que não é só trabalho. O trabalho é uma parte importante, sim. Né? De realização, de sentido, mas não é só isso. Né? Então, eu acho que esse é o grande presente que a nova geração traz e que a gente deveria se abrir e entender o que eles estão trazendo e se adaptar e pegar o que tem de bom ali. Tô tendo uma aula. Tô tendo uma aula. Eu podia anotar aqui tudo, que ia ser ótimo. É isso mesmo. Nossa, é incrível, né, a gente pensar dessa forma. Eu acho também porque hoje as pessoas têm mais acesso a outras oportunidades e outras informações, né? Então tá todo mundo preocupado com saúde, entendendo mais de si mesmo, da sua saúde, buscando essa alta performance de uma forma 360, que é que nem você falou, às vezes na época dos nossos pais e tal, a grande realização da vida era trabalhar numa empresa a vida inteira, né? Então eles faziam isso, poucas pessoas cuidavam de si. Hoje a gente tem exame genético, tem um monte de coisa, né? E aí é difícil mesmo as pessoas, eu fico pensando, você acha que essa evolução das empresas vai ser de forma rápida ou é algo que ainda você vê assim que ainda tá muito lento, tá aquém do que deveria, sabe? Porque eu vejo, sei lá, por exemplo, tem pessoas que falam assim, eu gostaria de fazer esporte de manhã, porque o meu corpo pede isso. Só que é que você falou, às vezes a pessoa tem um deslocamento, às vezes a academia nem abriu ainda pra ela fazer. Aqui em São Paulo, eu acho que tem umas academias 24 horas, né? Tem as academias 24 horas, lá no Rio não tem. É verdade, né? No Rio, pessoas de BH também, né, moram em São Paulo, mas não tem essa série, não é tão fácil assim, então... Pô, não poderia, às vezes, algumas pessoas chegarem um pouquinho mais tarde, né? Às vezes não é a pessoa não precisa abrir uma loja, por exemplo, tá ali, né? Às vezes ela trabalha no digital, em outras coisas. Então, assim, você vê a evolução das empresas pensando nos indivíduos de forma particular e pensando nisso e na alta performance que isso vai trazer? Ainda não, mas eu acho que a gente tem um acelerador importante no Brasil. O que eu acho? Que as grandes empresas multinacionais já têm esse olhar para as pessoas, programas, dinheiro para implementar e investir nisso, e eu acho que tem muitas empresas liderando isso de uma forma muito bacana. E eu acho que pensando em Brasil, a gente tem um desafio grande com médias e pequenas empresas. Por quê? A empresa do dono que sempre foi assim, sempre funcionou, por que eu vou mudar? Muito, demais. Né? Então E é muito do Brasil isso mesmo. Então assim, eu acho que a gente está no momento que eles vão ter que olhar, como a gente acabou de falar, porque essa geração quer outra coisa, se a gente não se adaptar a isso, a gente não vai ter gente para trabalhar nas organizações, mas eu acho que a gente tem um acelerador do Brasil que é a NR1. O que é a NR1? É uma norma regulamentadora que vai entrar. Entrou agora 26 de maio, mas a partir do ano que vem... Que vão ser cobradas. Se você não está aplicando, se não está seguindo ali, vai ter que pagar multa. E o que essa norma diz? Que tem riscos psicossociais, o que está impactando o bem-estar do colaborador na empresa, isso vai ser auditado pelo Ministério do Trabalho. Então as empresas vão ser obrigadas a olhar, independente do tamanho, desde que tenha um funcionário a que tenha 100 mil funcionários, vão ter que colocar esse tema no centro, né? Então assim, doendo ou não, vai ser um tema que já começou a ganhar relevância agora e a partir do ano que vem, quem não estiver olhando realmente para as pessoas com cuidado, vai pagar. Pode ser que recebendo uma denúncia vai pagar multa, pode até ser fechada. É tipo uma LGPD da saúde, né? Que tipo de implementações básicas assim, que as empresas vão ter que fazer? Então, a gente está ouvindo muito falar sobre isso, mas eu acho que pouca gente sabe o que vai ser feito na prática, né? Então, assim, o que as empresas vão ter que fazer? Elas vão ter que entender quais são os riscos psicossociais que podem impactar esse bem-estar do colaborador. Como aqui é a liderança, como está com excesso de trabalho, se tem autonomia. Então tem um questionário, né, definido aí com alguns pontos que as organizações vão ter que olhar e falar, puxa, eu estou cumprindo isso ou não estou? E aí onde não tiver, eles vão ter que fazer um plano de gestão de riscos para poder desenvolver uma solução ou minimizar ou acabar com o problema que eles tenham. E então eles vão ter que ser obrigados a olhar para as pessoas dentro das organizações e se tem algum problema de transtorno mental, de adoecimento, isso vai ficar evidente e vão ter que buscar soluções para corrigir o que não está funcionando. Uma coisa que acho que a gente não tinha nem pensado nisso, mas os RHs vão ter que se reinventar. Super. Né? Com tudo que você está falando... Os RHs vão parar de ser só aquela pessoa que faz o contra-cheque. Então, mas aí eu vou te falar uma coisa que é o seguinte. Não sei, né? Cuidar de gente na empresa não é só problema da RH, da empresa como um todo. Da empresa como um todo. Né? Então, eles vão ter que puxar isso e liderar, mas a gente vai ter que trabalhar a mentalidade de todos os gestores da empresa. Perfeito. Né? Então, é um trabalho... das empresas. Começa por aí. Começa por aí. Que é o dono, que é a cultura da empresa. É isso aí. Ou o CEO, é a cultura da empresa, é o pensamento dele, a forma dele, é o modo de operar.
penso muito no RH por conta disso, de ser o líder do projeto, né? Ele que vai, provavelmente vai ser a porta de entrada da NR1, que vai ser, cara, e aí, como é que agora a gente vai implementar. É isso aí. O CEO, olha, isso aqui agora... No pesquisa de clima saiu esse problema, vamos ter que trabalhar nisso. Né? Olha, estamos tendo muito turnover em determinada área. O que está acontecendo lá? Vamos entender as causas e mudar e trabalhar nisso. Então eu acho que isso vai ajudar a gente a ter esse olhar e acelerar esse processo de mudança que a gente precisa. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, o 5º em depressão, o 3º ou 5º em burnout. Infelizmente a gente parece um país feliz, alegre, mas a gente tem muitos números que mostram que a gente tem uma epidemia de saúde mental aqui e que precisa ser olhado. Ótimo. E é bom esse olhar dos jovens também impactando nas empresas, né? Fazendo as empresas acelerarem. E falando de jovens, a gente vai trazer a história de uma jovem que faz parte da Liga Digital, né, que é uma das ex-alunas nossas aí da Liga Digital. Agatha. Né, a Agatha, a gente vai contar um pouquinho da história dela, então a gente vai colocar um take, né, falando um pouco da história da Agatha. Oi pessoal, eu sou a Agatha, tenho 21 anos e vim falar um pouquinho da minha trajetória com a Liga. Eu conheci a Liga em 2020, na época de pandemia. Eu estava buscando uma direção ali para minha carreira profissional, estava entrando no ensino médio também. Então a gente já vai pensando ali, elaborando o que a gente quer ser da vida. E aí foi onde eu conheci a Liga, né? E pude conhecer esse projeto incrível. Quando eu entrei na Liga, eu não conhecia esse mundo do digital, né? E-commerce, enfim, toda essa proposta que tava vindo ali recente. E aí eu falei, bora, né? Acho que vai ser um empurrãozinho. E foi mais do que um empurrãozinho. Eu entrei na Liga, pude aprender diversas coisas técnicas ali, questão de cadastro de produto, CRM, edição de imagens, de vídeo. Então eu tive bastante experiência, pude colocar em prática também. E aí foi mudando a minha visão, minha perspectiva de futuro diante daqueles conhecimentos que eu estava adquirindo. Atualmente eu trabalho no marketplace da Ikezaki, né? Onde eu faço os cadastros dos produtos, onde a gente arruma a descrição. Então eu faço toda aquela parte operacional ali por trás, né? E só foi possível por conta dos meus conhecimentos com a Liga, né? Pude participar de eventos, Mercado Livre, VTEX Day. Tive a oportunidade de conhecer a Viola Davis, que é uma referência internacional, né? E além de conhecer diversos outros CEOs de empresa, que nos traz aquela experiência que eles tiveram, que nos traz aquele conhecimento. Então, acho que é um turbilhão de coisas ali que foi acumulando para que hoje eu possa estar onde eu estou. A Liga, eu acredito que ela é mais do que um curso, né? Ela é uma comunidade. Eu tô com a Liga há 5 anos, eu comecei como aluna e hoje eu posso se dizer que eu sou uma voluntária ali. Todos os tipos de projetos, eventos que eles podem nos incluir, eles nos chamam. Então eu gosto muito dessa parte de conexões, né, do contato com as pessoas, de manter... Eles estão sempre muito abertos para diversas oportunidades, estão sempre abrindo portas para nós que somos ex-alunos, somos alunos agora também. Então é mais essa parte de conexão mesmo. Na Liga, temos jovens com talento e energia. Na sua visão, como a ciência da felicidade pode ajudar a construir uma carreira saudável e de alta performance? Obrigada, Agatha, por você compartilhar um pouco da sua história. E aí, Emília, o que você sugere aí para os jovens? O que você pode dar de orientação para eles que estão entrando nas empresas, que estão ainda nessa adaptação? Então, como que eles buscam essa felicidade, né, nesse contexto que eles estão entrando agora no começo de mercado de trabalho, né, começo de carreira? Acho que tem uma coisa que a gente falou que é importante, que é começar a trabalhar o autoconhecimento desde cedo. Então, quais são os meus talentos? Quais são minhas fortalezas? Quais são os meus limites? Porque o adoecimento não é da alta performance, é da falta de autocuidado. É da gente não saber quais são os nossos limites, o que a gente pode, o que a gente não pode, o que a gente aguenta, o que a gente não aguenta. Né? Então, eu acho que é olhar isso, começar desde cedo, prestar atenção em você e ir construindo a sua história dentro do que faz sentido para você. Né? Porque, de novo, alta performance e bem-estar. Uma coisa não está desvinculada da outra. E isso começa com a gente se conhecendo. E é muito louco porque, assim, a gente normalmente cuida muito bem do outro. A gente faz tudo que o outro quer e a gente ignora a gente.
A gente nunca olha pra gente, e a gente precisa inverter isso, né? Quando a gente anda de avião lá, se acontecer um acidente, o que fala? Primeiro cai a máscara, coloca em você, depois no outro. Como que você vai ajudar então é o outro, isso, se você não tá bem, 100%? né? Então acho que é isso, começa a trabalhar esse autoconhecimento, saber o que você quer, o que você não quer, quais são os seus valores, as suas crenças, tá conectada com a empresa? Porque muitas vezes a gente tá num lugar que não fala com a gente, que não é aquilo que a gente acredita, a gente permanece, a gente vai adoecer. A gente vai adoecer. E assim, você acha que tem assim, algum exercício que eles possam fazer? É tipo assim, às vezes na hora que vai pensar na empresa que vai checar, assim, e falar, isso daqui sim, isso aqui não. Isso daqui pra mim tá ok e esse tipo de empresa não tá ok. Com certeza. Algum tipo de exercício que eles possam fazer? Eu acho que isso, e principalmente, quando você vai pra uma entrevista, não é só você que tá sendo entrevistado, você também tem que entrevistar. Isso. Pra ver se você quer entrar naquela empresa. Eu falo porque eu já errei várias vezes. Sim. Não entrevistei direito, depois me arrependi de estar lá. Eu aos poucos fui pensando nisso. É verdade, isso faz todo sentido. Então assim, quando você tá lá, não é só alguém te avaliando, você tem que avaliar pra ver se você quer fazer parte daquilo, se aquilo faz sentido. Tenta conversar com pessoas que trabalham lá, você conhece alguém que trabalha para saber se é realmente aquilo que está sendo falado, como é que é o dia a dia. Então, acho que uma coisa importante é o que eu sempre falo, que é exercer presença em tudo que a gente faz. Então, assim, se eu estou fazendo alguma coisa, faz sentido? O que eu estou sentindo? Está me trazendo uma sensação boa ou não? Isso está me transformando em algo melhor ou não? Isso vai me agregar valor ou não? Porque eu vou voltar no que a gente falou, às vezes a gente vai vivendo no piloto automático, fazendo coisas porque minha família falou que é legal trabalhar lá, porque isso vai ser importante pra minha carreira. E não é aquilo que você quer, no fundo você tá sofrendo, com dor de estômago, dor de cabeça, um monte de coisa que é o seu corpo dando sinal que tá desalinhado. Então, exercer essa presença em tudo que você fizer pra conseguir entender o que seu corpo, sua alma tá dizendo, se faz sentido ou não aquilo pra você. E ter muito claro o que você não quer e o que você quer. Total. Né? Porque é o que a gente tava falando e no outro episódio a gente falou muito sobre autorresponsabilidade e da gente ter essa ambição de fazer o que a gente quer, né? Porque é muito fácil falar, isso aqui eu não quero, mas o que você quer, né? Então buscar isso também, né? E aí volta pro autoconhecimento. Você vai ter que se conhecer pra isso. Isso tem a ver, né? Porque a gente, muitas vezes, pegar as gerações antigas, você fazia muito o que o pai e a mãe queriam, né? Muito. Você vai fazer medicina porque medicina vai... A família inteira fez e tem que fazer. E aí, e essa geração nova, eu acho que ela tem essa independência de, não, cara, não gosto de fazer medicina, eu vou fazer comunicação e vai embora. E novas profissões, né? E aí estão entra essa questão, né? A gente não podia ir contra os pais. Imagina, nunca, né? Eu acho que essa nova geração tem essa liberdade de ser mais autêntico no que realmente quer, né? Então exerçam isso. E aí, falando, alguns temas que a gente tocou aqui, um me impressionou, que acho que é a questão da ansiedade, né? Que você comentou que o Brasil está aí número 1 de ansiedade. E a gente estava conversando também nos bastidores sobre redes sociais, onde a gente vê um público adolescente de 16 a 24 anos altamente consumidor de rede social. A gente fala de ansiedade. Qual a ligação que a gente pode trazer disso, né? Desse autoconsumo, e a gente sabe que o Brasil é muito forte nesse consumo, e com a ansiedade, com essa questão de imediatismo, que acaba trazendo ansiedade e tudo mais. Tem tudo a ver. Inclusive, essa semana saiu um relatório mostrando que a geração entre 16 e 24 anos é a menos feliz. E que tá muito linkado a isso. Por quê? Imagina, tá na flor da idade. Na flor da idade. Como pode? Sem grandes problemas na vida. Nem começou a pagar boleto aí. Então, tem várias coisas que colocam isso, né? Acho que tem um que é muito que a rede social traz, que é a comparação. Né? E aí é um pouco do que a gente tá falando. Eu quero ser igual a ele. Mas será que eu quero mesmo? É porque ele tá tendo sucesso, seja lá o que for, e eu acho que aquilo tem que ser o meu modelo. E aí o que gera isso? Muita frustração, muito sofrimento, porque talvez você não tenha as mesmas oportunidades, não tá no mesmo local, e aí isso vai te trazendo essa sensação de felicidade. E ali é um recorte da vida daquela pessoa. Total. Né? Não quer dizer que aquilo é a vida dela full, né? E o que tá ali normalmente é só coisa boa, né? A gente não vê todos os perrengues que as pessoas passam na vida. Não, Então acho que tem esse fator da comparação, tem o fator também do contexto
contexto que a gente está vivendo de muita incerteza, né? Então, quando a gente era jovem, a gente tinha ali clareza das carreiras que a gente poderia fazer e onde que a gente poderia ter sucesso. Hoje, o mundo está em transformação todo dia. A IA chegando, que pode acabar com um monte de trabalho, vai surgir mais um monte por conta disso, mas acho que essa insegurança dessa geração, de começar uma faculdade no final, o que ela aprendeu no começo já não serve para mais nada, né? Então, acho que assim, é um ambiente muito inseguro e isso tudo vai impactando essa nossa segurança, essa sensação de bem-estar, né? Então, não acho que é uma coisa. Então, é realmente o contexto todo que essa geração está vivendo, mas eu acho que tem coisas que a gente pode fazer para diminuir isso. Então, assim, rede social é bacana? É meia hora, 1 hora por dia. Como é que eu gasto esse resto do meu tempo para estar com os amigos? E aí eu vou voltar nesse ponto, porque relacionamento é o maior preditor de felicidade. Tem um estudo muito famoso de Harvard, um estudo mais longevo que existe, tem quase 80 anos, que eles começaram lá na década de 40 a conversar com os alunos e mensurar e acompanhar eles a vida toda. E o que eles chegaram depois de 80 anos? As pessoas mais felizes, mais bem-sucedidas eram as que tinham os melhores relacionamentos na vida. Então, se tem alguma coisa que essa geração pode fazer, sai do celular e vai encontrar as pessoas. Vai jogar bola, vai conversar, vai rir, vai fazer qualquer coisa. Mas esteja com as pessoas, porque isso ajuda muito o nosso bem-estar. A gente é ser sociável, né? Total. A gente precisa disso, né? Eu não consigo. Pra mim, a coisa que a pandemia trouxe pra mim esse foi um problema. Foi, cara, eu sou um cara que sou movido a encontrar pessoas, falar com pessoas, a fazer esporte com pessoas, E você fala, cara, e agora? Eu não posso encontrar ninguém, o que eu faço? Como é que eu vou falar com as pessoas? Então, assim, felicidade, né? Não sei se a gente tá caminhando pro final aí, mas felicidade é intencional. A gente tem que colocar no nosso dia cada um desses pilares que eu falei. Legal. Então, assim, vamos buscar mais relacionamento, vamos buscar mais sentido, mais trabalhar mais o nosso intelectual, melhorar nossas emoções, o nosso físico. Então, a gente precisa ter consciência que ela não vai cair do céu, depende da gente. Então, a gente precisa parar, ver o que não tá legal e como é que a gente coloca mais do que faz sentido. E aí, tem um exercício que eu sempre faço com os meus alunos, quando eu começo a dar a disciplina de Ciência da Felicidade. Faz uma listinha do que te faz feliz. 10, 20, 30, é difícil conseguir passar dos 50, assim, de forma consciente. Eu falo, esse é seu kit de primeiros socorros. Quando você não estiver bem, pega a listinha, olha, o que me faz bem? Tá com os amigos? Vou colocar mais disso no meu dia a dia. Ir andar na natureza? Vou colocar mais disso no meu dia a dia. Então faz essa listinha, anda com ela, com você, quando não estiver bem, dá uma lida e vê qual que é o remédio dele que você vai tirar pra ficar bem. Essa foi a dica pros jovens, e pra gente também, eu acho, né? Acho que engloba, óbvio que a gente está falando para todos os jovens aqui da Liga, mas eu acho que é pra gente também, né? Total, fazer essa listinha dos 30, vamos ver se eu consigo parar dos 50. Todas as vezes que ela falou, vamos fazer essas listinhas. Vamos ver se eu consigo passar dos 50, mas é isso. Eu acho que também fica uma dica para as empresas. Eu acho que isso não sei se você também gostaria de dar alguma outra, mas eu acho que sim, para você trazer a felicidade pro seu público, pros seus colaboradores, né, no caso, tem que fazer isso. Vamos. E aí? O que te faz feliz? Eu gosto de fazer, beleza, vamos tentar trazer isso para dentro da empresa. Óbvio que você não vai, dependendo da quantidade de colaboradores, você não vai conseguir fazer tudo para todo mundo, mas a gente vai encontrar um meio termo, né? Com né? certeza. Eu acho que para a gente promover esse bem-estar, a primeira coisa, volto no ponto da presença, o líder tá com a equipe e conversar e saber quem ele é. E não é só, você vai me entregar meta, entregou, fez... Por que eu tô falando isso? Porque não existe vida pessoal e vida profissional, existe vida. Vida. O que a gente vive na empresa, a gente leva para casa, o que acontece em casa, a gente leva para a empresa. Então a gente precisa conhecer essa pessoa, qual que é o sonho dela? Por que ela tá aqui? O que move ela? E eu como líder, e ser líder é uma responsabilidade. Não é um cargo bacana porque vai ganhar mais. Eu tenho essa responsabilidade de conhecer e saber como é que eu faço aquela pessoa ficar mais motivada no trabalho. Então a gente precisa voltar aqui no relacionamento. A gente construir essa relação no dia a dia. Outro dia eu tava vendo, super legal, uma grande marca aí de moda e o CEO falando, né, que eles implementaram quando a pessoa entrava na empresa, quando a pessoa entra na empresa, isso tá acontecendo na empresa deles. Eles perguntam, me fala 3 grandes sonhos seus que a gente poderia ajudar você a realizar, sei lá, mas sonhos tangíveis. Legal. E a pessoa escreve isso. E aí, quando ela tem as avaliações dela, e ela é bem avaliada pelo comitê, ou até às vezes, uma votação da equipe dela, aí eles falam, olha, esse mês é o fulano que vai realizar um sonho. E eles realizam. E às vezes a pessoa fala assim, meu sonho era dirigir uma Ferrari.
E aí eles alugam a Ferrari e a pessoa dirige. Aí eles têm um cara que foi assim, ele alugou a Ferrari, levou a família dele. Então não é só a pessoa, tem o envolvimento da família. A família reconhecendo ele, né? Tipo assim, pô, ele ganhou um prêmio ali da empresa. Então assim, vai muito além, né? Do que são coisas pequenas de dia a dia. E olha a conexão dessa pessoa com essa empresa. Você acha que ele vai querer sair? Não, é isso. Você está criando uma experiência memorável, inesquecível, que ela vai contar pro resto da vida e que ela vai ter aquela empresa no coração. Super. Então, assim, são pequenas coisas que as empresas podem fazer para motivar, engajar esse colaborador. Não é só dinheiro. O dinheiro é importante porque a gente vive no mundo capitalista, precisamos para viver. Mas o que realmente move a gente é o que a gente chama de motivação intrínseca. São fatores que estão dentro da gente. E a gente só vai descobrir, conversando com as pessoas, o que move elas e como é que a gente pode proporcionar mais disso no dia a dia para engajar, motivar e reter essas pessoas e, por consequência, trazer mais lucro, porque essas pessoas vão trabalhar mais motivadas, mais produtivas e o resultado vai para a empresa no final. E lembrando que a gente está passando por um período muito de transição dessa geração nova e da geração antiga ou se aposentando, ou saindo, ou mudando, ou até morrendo. É o ciclo da vida, né? E a gente tem que aproveitar e saber como utilizar essa juventude, né? Acho que isso é super importante também dentro desse cenário. Com certeza. E outra coisa, sobre solidão, que a gente estava falando sobre solidão e tal, a gente vê, ainda mais no ambiente de digital, apesar de ter muitas empresas voltando para o presencial, a gente vê que ainda tem muito trabalho remoto e híbrido. E os jovens também estão entrando nesse formato de trabalho. E aí como que as empresas podem ajudá-los, ou como eles também podem se adaptar melhor a isso? Porque a gente vê que a gente tem que ser social, a gente falou muito disso aqui, né? E aí com o trabalho híbrido. Assim, a gente está vivendo uma epidemia da solidão. E a solidão, ela tem um impacto de como as pessoas que estão vivendo a solidão é como se fumasse 15 cigarros por dia. Então tem impacto físico realmente nas pessoas. Então temos que trabalhar esse tema como sociedade. Não é um problema meu, seu, e ele é maior ainda em idosos e em jovens também. Né? A gente tem um índice de suicídio no Brasil de jovens que é uma coisa absurda, é um índice super alto. Então eu acho que assim, de novo eu volto no ponto de ser intencional. Nós somos seres relacionais, a gente precisa desse contato humano. Alguns mais, como você e provavelmente eu, outros menos, e tá tudo bem. Beleza. Então eu acho que assim, o modelo que eu acho que faz mais sentido para as pessoas e para as organizações é o híbrido. Né? Porque a gente consegue, as pessoas trabalham de casa, tem um monte de benefício, mas conseguem ter, uma vez por semana, 2 vezes, ter esse contato com outras pessoas, porque às vezes vão surgir assuntos, ideias no cafezinho, no almoço, encontrar com alguém no corredor, mas tem empresas que são 100% remotas, pessoas que estão trabalhando aqui para outro país. Então o que eu acho é que para essas empresas, crie momentos de conexão, uma vez por trimestre, por semestre, junto, pessoal, para se encontrar e promover essas conexões. Porque a gente consegue fazer conexões remotas, criar conexões remotas? Consegue, mas nada como presencial. Né? Então, que seja de tempos em tempos, mas a gente precisa, de forma intencional, promover esses encontros para o nosso bem-estar emocional e evitar a solidão. Eu acho que vai de encontro a isso, que o brasileiro é um ser muito relacional, né? Caloroso, você comparando com outras... Precisa disso, né? A gente tem essa necessidade. Você vai para outros países, o cara cumprimenta meio assim, o brasileiro já vem, abraça, chama para tomar um chopp ali na esquina e vambora. O brasileiro é assim, né? E assim, cada cultura encontra o seu jeito de promover essa questão. Por exemplo, eu estava na Finlândia esse ano, e a Finlândia foi pela 8ª vez eleito o país mais feliz do mundo. E eu fui lá para entender um pouco por quê. Por que eles são felizes? Por que eles são felizes? Porque eles não têm isso que a gente tem. Frio, né? E aí, a gente... então. Não dá vontade de sair de casa. E aí a gente conversava com os finlandeses e eles falaram assim, a gente não parece ser feliz, né? Porque a gente não sorri que nem vocês e tudo. Mas eles têm uma coisa muito louca. Porque eles têm um lugar de encontro que são as saunas. Eles têm 5 milhões e meio de habitantes e 3 milhões e meio de saunas no país. Então, acaba o dia, vai todo mundo pra sauna se encontrar. É o presidente com o estudante. Então, ali eles conseguem ter essa convivência. Eles têm muitos lagos, são 280 mil lagos. Sai do trabalho, eles vão andar, estão em contato com a natureza. Então, tem formas, cada cultura tem o seu jeito. Mas é importante que a gente promova esses encontros, esse físico com as pessoas, porque isso faz bem.
E fica a dica aí para os jovens, se quando tiver essa oportunidade na empresa, vá. Né? Não deixe de ir no happy hour, no encontro da empresa, né? Que isso é importante pra gente. Total. Né? Fora que vai ajudar a construir networking, relacionamento, que vai ser importante pra carreira, né? Pro futuro. Então eu tenho que ter esse olhar mais amplo, né? Não só do que eu quero nesse momento, não quero sair de casa, quero trabalhar aqui que é confortável, não vou pegar a condução. E que faz sentido. Mas a gente precisa fazer esse esforço pra gente e pra nossa carreira, pra nossa vida. É isso. Eu já anotei tudo. Nossa, aqui, a gente anotou já um monte de tempo. Já vou aplicar. E a gente, infelizmente, está chegando ao nosso final. Uma conversa deliciosa. Que eu adoraria ficar mais 2 horas aqui. Super. Que tinha papo, hein? A gente tinha papo pra isso. Vamos falar com a Emília pra ela ficar mais um pouquinho nos bastidores. Isso aqui tem quando vocês quiserem. Como diria minha avó, tem pano pra manga ainda aqui. Olha que tem demais. Mas, Emília, eu acho que a Liga traz jovens para o mercado, tenta trazer informação para o mercado, criar essa cultura, né, nas comunidades. Qual o recado seu para esse pessoal jovem que está entrando no mercado, para a gente ter, né, ou para se cuidarem, para ter menos burnout, para ter menos... até para melhorarem os questionamentos que eles se fazem, né? Acho que isso é um ponto importante, porque o jovem acaba se questionando muito. Né, se questionando a IA. Porque Perfeito, ótimo. A maior pergunta que tem hoje é qual o sentido da vida, como eu faço para viver, é esse o questionamento que eles estão fazendo, né? Então, vai refletir com os amigos, né? Pensa, vai fazer essa pergunta e tenta conversar com os amigos. Mas eu acho que o que eu acho que eu posso deixar de recado aqui é que não existe uma carreira única. Né, que você vai construir a sua com os caminhos e as oportunidades que surgirem. Então não fique se comparando, não acha que a carreira do outro é melhor porque ele foi diretor, gerente, coordenador, seja lá o que foi primeiro do que você. Cada um tem a sua história para construir e, de novo, é importante que você saiba o que você quer. Quais são seus talentos, quais são seus valores, para que você construa um caminho alinhado com o que você quer, porque você vai ser mais feliz e sendo mais feliz você vai ter sucesso. Então acho que é por aí. Perfeito. É isso. E para quem quiser seguir a Emília, o que faz? Ou para mandar uma pergunta, ou para falar com ela, ou para ver. Redes sociais. Rede social, Emília Veloso, com 2 L's e S oficial, e tô no LinkedIn, Maria Emília Dorazo Veloso. Aí, pessoal que estiver assistindo, aproveitem, hein? Pode mandar que eu respondo pra todo mundo. É isso aí. Um prazer te ter aqui. Super. Eu muito que aula. Super feliz, né? Que aula. Te dar essa aula. Adorei, de verdade. Com certeza os alunos vão amar. Né? Todo mundo que estiver assistindo vai gostar muito. Isso aí, com certeza. Mais uma vez, obrigado. Foi um prazer te conhecer. E nesse pouquinho tempo que a gente teve aqui, entender um pouco mais sobre a felicidade, né? É isso aí. Então vamos de forma ativa colocar mais felicidade no nosso dia a dia e nas pessoas. Se a gente levar isso que a gente ouviu aqui para uma pessoa do nosso lado, a gente já vai estar criando uma grande rede de impacto aí para promover mais bem-estar e felicidade. Com certeza a gente vai estar fazendo isso agora no nosso podcast. Quem estiver assistindo a gente agora tá com certeza borbulhando com a cabeça para mudar muita coisa aí. É isso aí, gente. Vocês que assistiram aí essa super aula que a gente teve, a gente vai ter outros episódios. Assistam os próximos episódios, compartilhem esse episódio com todo mundo, com os amigos, com os colegas de trabalho, compartilhem com todo mundo. E siga a gente nas redes sociais, a Liga Digital, né? E a gente vai estar aqui em breve novamente com próximos convidados. Aguardem. Isso, em breve. Muita coisa boa. Até mais, até o próximo. Obrigado, pessoal. Até o próximo.